Lança Programa Inova Brasil. Venda de carros seminovos cresce quase 60% neste ano. Aplicativo Conecte SUS está ganhando mais funcionalidades. Ministério da Educação lança o programa Tempo de Aprender. Bolsonaro sanciona a lei para evitar o superendividamento da população. Tudo isso e muito mais, já já para você. Venha você também ser um parceiro do Brasil Notícias, divulgando sua empresa, comércio, produtos e serviços para todo o Brasil e o mundo. Ligue pelo WhatsApp São Paulo 11 94564 4237. Em 2000 o melhor da informação, da notícia, está aqui. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias, agradecendo desde já a sua audiência em todo o Brasil e lembrando que você também pode participar através do Face ou então através de acompanhar as nossas publicações no YouTube e no Twitter também. Vamos começar agora a nossa parte jornalística, destacando as principais manchetes que apresentamos para você logo no início do Tele Brasil Notícias. O primeiro assunto tem a ver com o governo federal que lançou o programa Inova Brasil, que visa justamente modernizar as estradas federais de todo o Brasil. E isso aconteceu durante o balanço do Ministério da Infraestrutura, que foi apresentado pelo ministro Tarcísio de Freitas, que explanou dos investimentos em tecnologia àqueles que estavam presentes e também à imprensa em geral. O objetivo é modernizar as rodovias brasileiras e justamente para que isso aconteça foi criado o Inova Brasil, que é um sistema que visa justamente aumentar a segurança, a eficácia, a logística e também a ligação entre as estradas federais. O Inova BR foi criado para modernizar as rodovias brasileiras em 3 eixos: fluidez, conectividade e segurança. E já mostrou resultados salvando vidas, como a do caminhoneiro Edivaldo. Eu nasci de novo, eu tive uma pane no veículo descendo a serra aqui de Guaratuba e a caixa de brita salvou minha vida. Mais uma vida que salva. A via de escape é só uma das medidas de modernização do Inova BR e poderá ser implantada em outros pontos do país. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já pensa na expansão do projeto por meio de contratos de parcerias. Fazer um bom projeto, né, ter uma boa sinalização, né, geralmente isso não ultrapassa a nossa faixa de domínio. E tendo a parceria das empresas que fazem a nossa manutenção nas rodovias e da Polícia Rodoviária Federal, eu acho que a gente tem tudo para implementar, sim, esse tipo de dispositivo nas nossas rodovias federais. Outra prioridade do programa é o uso da tecnologia. A ideia é que o motorista
possa ter acesso à internet em qualquer ponto da rodovia. A eficiência em logística também faz parte, com novas estruturas de pedágios, equipamentos de pesagem de última geração e manutenção das estradas. A ideia é reduzir o número de acidentes, aprimorar a gestão do Ministério da Infraestrutura e a integração entre a NTT e DENIT, operar com maior eficiência logística, auxiliar a retomada do crescimento, que observe, o desafio pós-pandemia vai ser o desafio do emprego. Então, aquilo que a gente tiver de capacidade de trazer de investimento, a gente tem que trazer. Tele Brasil Notícias. Vamos agora no Tele Brasil Notícias falar de economia, mas do Pix, que justamente bateu em 30 de junho o recorde de transações em um único dia. Quase 28 milhões de operações aconteceram. O Banco Central, inclusive, está permitindo a transferência de dinheiro sem custos entre pessoas e as empresas. Pix. As 3 letrinhas caíram no gosto do povo. A facilidade em fazer transferência de dinheiro de forma gratuita, que começou em novembro do ano passado, já tem mais adeptos do que as antigas modalidades bancárias, que eram pagas. Nesta semana, o Pix bateu um recorde. No último dia de junho, foram feitas quase 28 milhões de transações, prova de que o sistema foi aprovado pelos brasileiros. Nos últimos meses, a quantidade de Pix superou a quantidade de TED, DOCs, cheques e boletos somados em número de operações. O Banco Central segue atuando na sua contínua evolução. Nessa linha, está prevista a introdução de diversas novas funcionalidades, como o Pix Saque e o Pix Troco, que serão ofertados ao público no segundo semestre deste ano. Segundo dados do Banco Central, em apenas 7 meses e meio, mais de 73 milhões de brasileiros já utilizaram Pix ao menos uma vez. Isso significa 46% da população adulta do país. Também, as facilidades são muitas. Basta acessar o aplicativo do banco e cadastrar uma chave, que pode ser o CPF, o CNPJ, o e-mail, o número de celular ou um número aleatório. E os pequenos comerciantes também adotaram a ideia. Eu faço a venda, ele efetua o pagamento e ele me dá o comprovante pelo WhatsApp. Melhor que dinheiro. No mês de junho, o sistema desenvolvido pelo Banco Central ganhou a 4ª edição do Prêmio Internacional da publicação especializada Central Banking na categoria Inovação de Pagamento. O Pix foi considerado, além de inovador, responsável por ganhos de eficiência e um aliado para a inclusão financeira no Brasil. Você tem um sistema que democratiza as operações, as transações, facilita, funcionando 7 dias da semana, 24 horas no dia. O futuro chegou? Para o churrasqueiro Jurandir, sim. O comércio vai ter que evoluir, né? Daqui um dia não vai existir mais nem cartão, né? Nem cédula. Nem cédula. Vai ser tudo isso aí agora, tudo digital, né? Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de saúde, uma coisa importante. Mas o excesso de uso de telas pode prejudicar a visão da pessoa. Como assim? Com a pandemia, aumentou o uso de computadores, tablets, principalmente para as crianças. As pessoas também passam muito mais tempo trabalhando e interagindo nessas redes sociais. O grande problema é a visão. Vamos acompanhar com mais detalhes. A Natália trabalha e estuda no computador e celular. Chega a ficar até 12 horas por dia na frente das telas. No ano passado, começou a sentir dores de cabeça frequentes e decidiu ir ao médico. Até mesmo com óculos, com o grau correto, eu sinto a vista cansada no fim do dia. E por isso fui diagnosticada com a síndrome do computador. E a cabeça dói bastante, a vista fica embaçada. Tem dia que é bem complicado. Cansaço, sensação de corpo estranho nos olhos, ardência, dor, irritação, vermelhidão, ressecamento e vista embaçada. Tudo isso pode estar ligado à síndrome visual relacionada a computadores. Especialistas estimam que 90% das pessoas que usam esses equipamentos por mais de 3 horas diárias têm algum desses sintomas. A
A redução das piscadas está entre as principais causas da síndrome. Estudos mostram que em frente à tela uma pessoa pisca 60% menos que o normal. Então o que a gente recomenda? Que as pessoas façam paradas, né, ao longo do dia, depois de algumas horas, de mudar o foco mesmo, olhar para longe, descansar os olhos, mudar essa distância focal. Em alguns casos a gente recomenda diminuir o ar-condicionado, diminuir as horas que a pessoa usa lente, tudo isso para ter um pouco mais de conforto visual. A posição da tela também é importante para reduzir o desconforto. Ela deve estar de 10 a 20 graus abaixo da linha do olhar e numa distância de 70 a 100 centímetros. Os sintomas ainda podem estar relacionados a outros problemas de vista, como a miopia. A prescrição de óculos é fundamental em casos que seja necessário e a atenção deve ser dada às pessoas que já estão na fase da presbiopia. A prescrição de óculos ocupacionais, em que tem um campo de visão mais amplo na área intermediária, que é a área utilizada para o computador, são melhores do que os multifocais. Tele Brasil Notícias. Venha você também ser um parceiro do Tele Brasil Notícias, divulgando sua empresa, comércio, produtos e serviços para todo o Brasil e o mundo. Ligue pelo WhatsApp São Paulo 11 94564 4237. Tele Brasil Notícias. O presidente Jair Bolsonaro lançou a lei para evitar o superendividamento. Falando agora de dívida. E, inclusive, em benefício da população. Justamente o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei para evitar o chamado superendividamento da população. Isto ocorre quando alguém tem tantas dívidas a ponto de comprometer a própria sobrevivência da pessoa. Vamos ver. E ela altera tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Estatuto do Idoso e traz uma série de medidas exatamente para evitar que o excesso de dívidas comprometam a sobrevivência da pessoa. Uma das mudanças é que a renegociação de dívidas deve garantir ao consumidor pelo menos o necessário para ele sobreviver, sem que tenha que contrair novas dívidas. A regulamentação da lei ainda vai definir qual é essa quantia mínima de renda que o devedor não vai poder usar para pagar essas dívidas. Uma outra novidade é que o juiz pode começar um processo de renegociação a pedido do consumidor, que pode apresentar um plano de pagamento. A lei ainda traz regras mais claras em relação à transparência, em relação à publicidade de empréstimos. Agora estão proibidas, por exemplo, aquelas propagandas, pegue seu empréstimo aqui, que nós não vamos consultar o Serasa ou o SPC, ou conferir a sua situação financeira. Esse tipo de propaganda fica proibida a partir de agora. Também proíbe o assédio ou pressão em cima do consumidor para que ele contraia novas dívidas, principalmente se esse consumidor for uma pessoa idosa ou que está em vulnerabilidade de alguma forma. Não se enquadram nessa lei, Braga, aquelas pessoas que contraírem dívidas de propósito sem a intenção de pagar de volta ou relativas a bens e serviços de luxo. Nesse caso, a lei não vale. Tele Brasil Notícias. Você gosta de ter aí na sua casa seu automóvel? Ele é antigo? Porque veja, vendas de carros seminovos cresceu quase 60% este ano. As vendas então de carros seminovos teve esse crescimento. E tudo isso mostra que há um reflexo indireto da pandemia e também das dificuldades das próprias fábricas em achar componentes para justamente os carros novos. Robson resolveu trocar de carro e foi atrás de um usado. Ele logo notou que o mercado estava aquecido. Com essa pandemia agora, os carros se valorizaram mais. Eu não sei se é por causa desse negócio dos carros zero, tá mais dificuldade de comprar. Então eu vendi meu carro bem e comprei um carro, pesquisando, que nem eu comprei aqui, com preço abaixo de tabela FIPE. Mas eu pesquisei e gostei do que eu fiz, tanto na venda do meu carro como na compra. A venda de carros usados aumentou 18% de abril para maio. O crescimento no acumulado dos 5 primeiros meses do ano foi de quase 60%. Os dados são da Federação Nacional de Revendedores de Veículos Automotores. A falta de carros novos e a demora na entrega afetaram diretamente o segmento de usados. Os mais procurados são os modelos populares. Os carros tiveram um aumento mais ou menos de entre
15% e 20%. A procura ficou maior, então a tendência é subir o preço. A pandemia de Covid-19 comprometeu a produção de carros novos em todo o mundo. Uma das razões é a escassez de alguns componentes para a montagem dos veículos, como os semicondutores, peças eletrônicas usadas em diferentes mecanismos do carro. Segundo o presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a crise deve durar até o ano que vem. Existe falta de semicondutores para toda a indústria automobilística no mundo. Não tem como resolver o problema no curto prazo, porque para produzir e voltar a produzir, aumentar a capacidade de produção de semicondutores, são valores altíssimos de investimento. Então a gente vê uma possível normalização, vamos dizer assim, a partir de 2022. Tele Brasil Notícias. Voltamos agora a falar de saúde, o aplicativo da saúde, né? O aplicativo, então, Conect SUS, está ganhando cada vez mais funcionalidades. Na última quinta-feira, dia 1º de julho, no município de Deodoro da Fonseca, lá em Alagoas, o dispositivo foi ampliado com o lançamento do Conect SUS profissional. Exatamente. Então, o Conect SUS ganha a versão profissional, oferecendo muito mais funcionalidades. Vamos observar. Um prontuário digital completo, dados como alergias, doenças crônicas, internações e operações realizadas. E tudo isso pode ser acessado pelo próprio paciente ou por profissionais de saúde de qualquer lugar do Brasil. O Conect SUS também oferece uma lista de serviços, como hospitais, postos de saúde, maternidades, atendimentos de urgência e farmácias populares. E ainda orienta sobre doações de órgãos e de sangue. Eu não sei se todos entenderam o potencial do Conect SUS, o potencial dessa conexão de dados em saúde. Uma pessoa atendida em Alagoas, vai para São Paulo e ela vai ter a informação disponível em São Paulo e vice-versa. Agora o aplicativo será ampliado e vai oferecer a Carteira Nacional Digital de Vacinação, uma espécie de passaporte digital. Ali estarão reunidas todas as imunizações já recebidas por cada brasileiro, em rede pública ou privada, e para qualquer tipo de doença, inclusive a da Covid-19. Nesse caso, ficará registrado o nome e o lote da dose aplicada. Tudo aberto para consulta. A medida vai ajudar na criação de políticas públicas e facilitar viagens internacionais. O lançamento ocorreu em Alagoas. Nós estamos conseguindo avançar a cada dia, informatizando, reformando, construindo, trazendo inovações na saúde do município de Marechal Deodoro. A conectividade a favor da saúde vai ajudar no monitoramento da vacinação, já que as doses serão registradas em tempo real. Segundo o ministro da Saúde, esse é mais um caminho para combater a pandemia no país. Nós temos 9% da nossa população vivendo em áreas remotas. E como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar através da tecnologia, de informação e comunicação. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de educação, porque o Ministério da Educação lançou o programa Tempo de Aprender. Esse programa, qual que é o objetivo dele? Ele visa reforçar a importância das primeiras letras na formação de cada um dos alunos. O Ministério da Educação, então, lançou esse programa, inclusive, a semana passada, e com 2 capacitações virtuais para quem é profissional da área de educação. Os cursos, inclusive, integram o programa Tempo de Aprender. Usar a criatividade para alfabetizar em tempos de pandemia, reciclando o modo de dar aulas utilizando recursos tecnológicos. Esse é o objetivo do SORA, o curso virtual lançado pelo Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal de Goiás e vai capacitar professores, por exemplo, na elaboração de planos de aula e de atividades para alunos que estão aprendendo a ler e escrever. Entendemos que será uma ferramenta valiosa
que irá contribuir positivamente com o fazer pedagógico voltado à alfabetização. Já a formação continuada para gestores da educação é outro curso virtual elaborado em parceria com a Escola de Administração Pública. É focado em diretores de escolas e coordenadores pedagógicos. A capacitação é dividida em 6 módulos e trata desde a gestão organizacional de pessoas, recursos escolares, informação, até a gestão pedagógica. Esse processo tecnológico, essas ferramentas que chegaram para nós, veio para ficar, porque é um ganho para a sociedade, é um ganho para a comunidade educacional. Nosso objetivo é construir alicerces sólidos e, assim, contribuir para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Tele Brasil Notícias. Momento de crise, momento de soluções para se sobreviver economicamente e também para tratar bem a natureza. Um projeto Família Recicla encontra uso para o óleo usado lá no Rio de Janeiro, na Rocinha. Então, na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, o projeto está incentivando famílias a fazer o descarte sustentável daquele óleo de cozinha usado. É um problema, né? Em vez de ser jogado na pia da casa, que acaba poluindo o meio ambiente, né? O líquido é armazenado em garrafas e trocados até mesmo por cesta básica. Exatamente. O projeto Família Recicla, no Rio de Janeiro. Mas o importante é que temos outras capitais e outros estados aí realizando também campanhas nesse sentido. Mas fica aí o incentivo para a gente que está nas grandes metrópoles e talvez não tenham esta disponibilidade desta opção. Vamos observar. Combater a fome e ajudar a preservar o meio ambiente. Essa é a ideia do projeto Família Recicla, que estimula a reciclagem na Rocinha, no Rio de Janeiro. A ação oferece uma cesta básica para quem conseguir coletar 20 litros de óleo de cozinha usado. Uma iniciativa que surgiu para evitar o descarte irregular do material na maior favela do país. A gente começou a identificar que as pessoas aqui na comunidade da Rocinha estavam jogando o óleo dentro dos ralos da pia. E aí, o que estava ocasionando? Ocasionando de esse óleo descer moeira abaixo, cair num valão que corre por dentro da Rocinha e desembocando na praia. Em menos de 3 meses já foram recolhidos quase 1.000 litros de óleo. Na reciclagem, ele pode ser transformado em sabão, detergente e até biodiesel. Além de gerar renda, a ação evita uma série de problemas. O descarte incorreto do óleo de cozinha pode entupir pias e galerias de águas pluviais, contribuindo para o aumento de alagamentos e enchentes. Além disso, polui rios e mares, prejudicando a flora e a fauna. Esse óleo de cozinha chegando nos rios, nos corpos de água naturais, eles formam uma película na superfície da água e impede a troca do ar com a água, prejudicando os peixes, a biodiversidade, as trocas de oxigênio, e isso gera impacto ao meio ambiente. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso quadro Momento Jurídico. E no Momento Jurídico de hoje, vamos falar dos bancos que podem debitar o valor mínimo de fatura em atraso na conta corrente se houver previsão contratual. Para a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora ou a financeira a debitar da conta corrente do titular do cartão o pagamento mínimo do valor da fatura, em caso de inadimplemento, ainda que contestada as despesas lançadas. 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decide que banco pode debitar na conta corrente valor mínimo de fatura em atraso se houver previsão contratual.
Para a quarta turma do STJ, não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora ou financeira a debitar da conta corrente do titular do cartão o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas. A controvérsia julgada pelo colegiado teve origem em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Banco Santander, que pedia a nulidade de cláusula do contrato de emissão de cartão de crédito da instituição. No primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade das cláusulas e determinar que a instituição financeira se abstivesse de efetuar os descontos automáticos de dívidas não reconhecidas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a decisão sob o argumento de que a prática promoveria penhora indevida do salário do devedor. Mas no STJ, o relator ministro Marco Buzzi entendeu que o contrato traz entre suas cláusulas autorização para que o emissor do cartão possa debitar da conta corrente do titular o valor mínimo correspondente aos gastos por ele efetuados, caso haja saldo para tanto. Esse advogado especialista em direito do consumidor explica que o STJ entendeu que a previsão do desconto em caso de inadimplemento não é abusiva. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a previsão de uma regra que determine o desconto automático na conta do consumidor, ela é válida. Essa previsão por si, ela não é abusiva. Ela só será abusiva se essa cláusula não for clara, se não tiver previsto expressamente no contrato em que o consumidor assinou com o banco. No julgamento, o relator também afastou o argumento do Tribunal de Justiça do Rio de que a operadora, ao descontar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito do titular, esteja atuando arbitrariamente para se apoderar do salário do devedor, já que o desconto só pode ser feito em conta corrente. Ao reformar o acórdão, Marco Buzzi entendeu ainda ser inviável a devolução das quantias até então descontadas pela financeira, uma vez que o montante debitado está expressamente autorizado no contrato assinado pelo consumidor. Tele Brasil Notícias. Chegou aquele momento de falarmos agora de cultura, museus. O Museu do Ipiranga inaugurou um mirante, exatamente. Museu do Ipiranga aqui em São Paulo está na fase final, inclusive, de uma grande reforma. Mesmo fechado, a instituição busca manter o vínculo com o público. A última novidade é justamente um mirante. Vamos observar. As obras tiveram início em 2019 e continuaram mesmo com a pandemia. São duas grandes frentes, ampliação e restauro do edifício monumento. A concretagem das lajes que compõem a nova esplanada já está quase concluída e a restauração das fachadas laterais está pronta, só falta a da frente. O museu antigo segue sendo um museu antigo modernizado, mas ele ganha recursos tecnológicos importantes para o visitante. Por exemplo, multimídias, que vai explicar o significado de cada obra que a pessoa está vendo. Então, além de recursos de acessibilidade, para quem tem alguma necessidade especial. Então, o museu ele é moderno, apesar de preservar a parte histórica. E na parte da frente, embaixo, né, no subsolo, está construindo um outro museu, no sentido de que ele vai ser totalmente modernizado, com área de educativo, auditório, receptivo, quer dizer, uma outra estrutura, área de exposição. Essa é a ideia dessa combinação entre o moderno e o histórico. O Museu do Ipiranga foi erguido entre 1885 e 1890. É tombado pelo patrimônio histórico. É o museu público mais antigo de São Paulo e um dos mais antigos do país. Depois de quase uma década sem receber público, a reabertura do museu deve acontecer em setembro de 2022, em comemoração ao bicentenário da independência. Enquanto isso não acontece, agora dá para acompanhar as obras daqui, com essa vista privilegiada. É o mirante do museu, que fica no observatório da obra e tem as visitas agendadas. Estar aqui nesse mirante hoje e ver tanta gente trabalhando, né, dá uma sensação de que, nossa, vai acontecer. Eu que estive aqui criança e hoje tenho um filho jovem e que não teve essa oportunidade por tanto tempo fechado, então acho que essa é a maior expectativa. Embaixo do mirante, a série O Diário da Obra mostra os marcos do projeto, do início até hoje.
A gente passa aqui pela rua, assim, sempre, né? Não tinha como ver como é que estava a grandeza da obra, né? Acho que vai ser muito legal. Pretendo vir, sim, na semana que inaugurar, eu com a minha família, gente. Tele Brasil Notícias. Está entrando no ar a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. A polícia em ação em benefício da população. Polícia em Ação. E começamos o Polícia em Ação de hoje com a nossa primeira informação. Golpes nas entregas por aplicativo. Golpes, então, nas entregas por aplicativo chegaram a triplicar neste ano. Aqui em São Paulo. E há diversas denúncias de entregas por aplicativos praticamente acabaram crescendo, triplicando somente este ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E o PROCON faz um alerta sobre cuidados para tentar evitar este prejuízo. Vamos acompanhar com maiores detalhes as informações aqui no Polícia em Ação. A pandemia impulsionou as entregas por delivery, crescimento de pedidos e também de fraudes. Só este ano, o PROCON de São Paulo recebeu quase 250 reclamações de golpes aplicados por entregadores de comida por aplicativo, contra 87 registradas de janeiro a maio do ano passado, um aumento de 187%. Entre os principais golpes está a cobrança de taxa extra, mas o mais comum é o da maquininha. O entregador digita um valor muito acima do que foi combinado na compra. Na boa fé, a vítima nem confere. Ou o visor do equipamento está quebrado. Sem saber o valor digitado, o golpe já está feito. Eu tenho, por exemplo, um cliente que o entregador ele efetuou uma cobrança R$ 3.500 no débito, a maquininha estava com o visor quebrado, a transação foi aprovada. O entregador falou que a transação não tinha sido feita, e aí ele passou mais R$ 5.000 no crédito. O que tem acontecido é justamente o consumidor faz a compra pelo aplicativo, que lá já está inclusa a taxa de entrega, e no momento que ele vai receber o pedido, quando ele deveria apenas só retirar o pedido e voltar para o seu trabalho, voltar para a sua residência, o entregador tem cobrado dele uma nova taxa. Uma taxa de entrega que ele diz que não foi debitada no aplicativo. Por pouco, a mãe da Maria Luísa não caiu num desses golpes. Ela recebeu uma ligação dizendo que a moto do entregador originário tinha sido quebrada e que daí ela precisaria pagar R$5 para poder trocar o entregador. Não sei muito bem que história que eles contam. O PROCON de São Paulo alerta para as armadilhas dos golpistas e orienta como a vítima deve agir se cair no golpe. Faça a reclamação no PROCON. Na sequência, se possível, faça a denúncia também junto à Polícia Civil para que possa ser identificado quem são os criminosos que têm praticado esses golpes. Vamos agora ao nosso segundo caso de polícia em ação. É justamente uma explosão e destruição em Rio Claro. Um caminhão explodiu estacionado dentro de um posto de gasolina com pessoas ali dentro. Polícia em Ação. Primeiro, ele pegou fogo e com isso houve uma grande explosão em um posto de combustível. Isso aconteceu na cidade de Rio Claro, aqui em São Paulo. O motorista de 51 anos não resistiu, acabou morrendo. Vamos acompanhar. A explosão ontem realmente assustou toda a cidade. Uma movimentação intensa de viaturas e socorristas. Um trabalho intenso também para o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para controlar as chamas que atingiram pelo menos 10 veículos que estavam estacionados por aqui. Trabalho também para conter a aglomeração de pessoas que vinham até o endereço em busca de informações sobre possíveis vítimas. Nós acompanhamos todos os trabalhos na noite de ontem e também conversamos com testemunhas. De repente a carreta explodiu,
A explosão, o carro levantou com as 4 rodas, quebrou todos os vidros do carro. Foi uma cena terrível, foi coisa de filme mesmo, que a gente só se vê em filme. Nunca vi coisa igual. Foram recrutados caminhões de toda a região, de Rio Claro, Piracicaba, Limeira, num total de 12 viaturas e 40 homens trabalhando no local. Hoje pela manhã, a Defesa Civil trabalha para avaliar os riscos estruturais no posto de combustíveis e também em casas vizinhas que foram atingidas pela explosão. A Polícia Civil investiga para entender exatamente agora o que aconteceu. A suspeita é que um caminhão carregado com defensivos agrícolas tenha chegado ao pátio do posto com um vazamento que deu início às chamas e se espalhou rapidamente então para outros veículos. Polícia em ação. E vamos agora ao nosso último caso do Polícia em Ação. Carro estacionado com mais de 1,3 toneladas de maconha em Santa Adélia. Exatamente, na madrugada da sexta-feira, dia 2 de julho, policiais militares, aliás, que merecem nosso cumprimento, acabaram prendendo quase 1,3 toneladas de maconha em Santa Adélia. O que aconteceu? Os policiais estavam realizando ali a fiscalização de combate ao tráfico de drogas na base de São José do Rio Preto. Quando viram lá um carro em alta velocidade, houve um acompanhamento, mas o veículo foi abandonado em um canavial. Acredite-se nisso. Chegaram lá as autoridades, né? E dentro do carro a equipe encontrou 1.328 tabletes de maconha que pesaram 1,3. É 1,3 toneladas, né? Além de uma maleta com uma pistola, carregadores e um silenciador. Foram lá fazer a pesquisa, o carro era roubado. Como não havia ninguém dentro, o carro foi levado ao pátio da delegacia e a ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia, onde os materiais acabaram sendo apreendidos. Está aí a polícia em ação em benefício da própria população. E justamente no combate ao algo que mais cresce, que é, hoje, o negócio das drogas. Queremos agradecer ao hashtag Polícia Militar de São Paulo, também ao hashtag A Força Pública de São Paulo e ao Departamento de Comunicação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que nos fornece sempre informações. Polícia em Ação. O quadro Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui. Lembrando sempre, o crime não compensa. Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Está entrando no ar a partir de agora o Tele Brasil Esporte no Ar. A informação de esporte sempre na medida certa para você. E começamos falando do quê? Maracanã já está à disposição da Conmebol para a final da Copa Brasil. Tele Brasil no Esporte. Está no ar a partir de agora o Tele Brasil Esporte no Ar, destacando as notícias de esporte principais para você. E começamos a nossa primeira manchete falando do Maracanã, que já está à disposição da Conmebol para a final da Copa América. Notícias do mundo esportivo. Exatamente, o Maracanã já está à disposição da Conmebol para a realização então da final da Copa América, que será realizada entre o Brasil e a Argentina no próximo sábado, dia 10 de julho. Inclusive, em nota emitida à imprensa na manhã desta última quarta-feira, dia 7 de julho que passou, o consórcio que administra o estádio destacou que está orgulhoso de entregá-lo pronto e em totais condições para uma grande decisão. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à nossa segunda manchete de esporte, falando do Crespo, que volta ao comando do São Paulo em busca de vitória para trazer tranquilidade aos torcedores. Exatamente, trazer tranquilidade a todos os torcedores. Notícias do mundo esportivo.
Isso mesmo, o Crespo está voltando ao comando do São Paulo em busca de trazer tranquilidade e vitórias ao time. Duelo entre Internacional e São Paulo, inclusive, marca a volta do técnico Hernan Crespo ao comando do tricolor e também dele se recuperar da Covid-19, que é diagnosticado inclusive com a doença no último dia 26 de junho. O treinador ficou fora da rotina dos treinos e, consequentemente, das partidas do tricolor paulista. Tele Brasil no esporte. E vamos à última notícia de esporte, falando do Santos, que teve o auxiliar Eduardo Zuma na beira de campo na vitória contra o Atlético. Notícias do mundo esportivo. O Santos, então, teve esse auxiliar, o Eduardo Zuma, na beira de campo na vitória por 2-1 contra o Atlético na Vila Belmiro na última terça-feira. Profissional que está substituindo o técnico Fernando Diniz, porque este está suspenso por 3 cartões amarelos. Inclusive, após o triunfo do auxiliar, o Zuma, comentou-se sobre o resultado da atuação do Alvinegro nos últimos jogos. E segundo a comissão técnica, as boas atuações, porém, não renderam vitória, diferente da partida que aconteceu na terça-feira, onde a vitória foi na própria casa do Santos. E com essa última, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Até lá! Tele Brasil no esporte. Como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Lembrando, vivemos um momento de pandemia, então não esqueça, ao sair em público, use a máscara, evite aglomerações e utilize o álcool gel. É muito importante porque, veja, manter a higiene ajuda. Mas o principal, não esqueça de se vacinar. Primeira e segunda dose são importantes porque a solução a longo prazo demora, mas temos aí um remédio inicial. E antes de encerrarmos, vamos falar de futuro também, né? Como será o nosso futuro? Carros voadores estão próximos de se tornarem realidade. É isso mesmo. Um carro voador, inclusive, completou com sucesso o primeiro voo teste entre 2 aeroportos e tudo isso lá na Eslováquia. Inclusive, havia grande expectativa sobre o novo mercado de carros voadores como há hoje, né? Que há muito tempo, inclusive, são anunciados como um marco visionário do futuro. Só nos Estados Unidos, inclusive, existem cerca de 40 mil pedidos de carros voadores. Importante que, além de termos o carro, tenhamos uma legislação para transitar pelos ares, né? Automóveis e aviões, helicópteros e assim por diante. Mas vamos acompanhar. Carro-avião híbrido Aircar está equipado com um motor BMW e funciona com gasolina comum. O veículo precisa de 2 minutos e 15 segundos para se transformar em uma aeronave, estendendo suas asas dobráveis e cauda retrátil. No ar, o veículo atingiu a velocidade de cruzeiro de 170 km por hora. O carro voador é capaz de transportar 2 pessoas com um limite de peso combinado de 200 quilos. Mas, ao contrário dos protótipos de drone táxi existentes, ele não consegue decolar e pousar verticalmente e requer uma pista de decolagem e aterrissagem. O veículo pode voar cerca de 1.000 quilômetros a uma altura de 2,5 mil metros. O protótipo levou cerca de 2 anos para ser desenvolvido e custou cerca de 11 milhões de reais em investimento. Klein Vision, a empresa que desenvolveu o protótipo, informou que o Aircar completou mais de 40 horas de voos de teste até agora, sob a supervisão da Autoridade de Aviação Civil Eslovaca, que emitiu um registro para o protótipo no ano passado. Tele Brasil Notícias. E esse foi o Tele Brasil Notícias de hoje, agradecendo sempre a sua audiência, muito obrigado. Ao Pedro Henrique também pelo trabalho de filmagem, o trabalho de acompanhamento técnico
das gravações e estaremos de volta na semana que vem. Até lá. Brasil Notícias.